Depois que a mente compreende o princípio da confiança, começa o aprendizado mais silencioso, o de ensiná-la ao corpo. Porque o corpo guarda memórias antigas, ecos de medo, de espera, de resistência. Ele foi condicionado a reagir, a se proteger, a manter-se em alerta. E mesmo quando a mente já acredita na inteligência do universo, o corpo ainda tenta se defender do que não entende. É por isso que a confiança verdadeira não é apenas uma decisão mental, é uma reeducação vibracional. Ela precisa atravessar camadas, dissolver antigos registros, aquietar impulsos automáticos que nasceram da dor e do controle. O corpo precisa aprender o que é sentir-se seguro dentro do desconhecido. Esse aprendizado acontece aos poucos, quando o ser permite que o silêncio substitua o hábito de reagir. A cada vez que surge o impulso de controlar e escolhe-se respirar, observar e permanecer, uma nova via neural é aberta. É assim que o corpo começa a perceber que pode existir sem se defender. Há uma alquimia invisível nesse processo. O medo se transforma em presença, a ansiedade em observação, a resistência em rendição. E, pouco a pouco, o corpo se torna um templo de confiança. Não mais um instrumento de vigilância, mas um campo onde o fluxo da vida pode se mover livremente. Nesse estado, o tempo deixa de ser inimigo. As coisas não precisam acontecer agora, porque o agora já é suficiente. O ser entende que cada instante contém a semente de todos os outros e que a realidade não precisa ser empurrada, apenas sustentada em vibração. O campo quântico responde à coerência corporal. É quando o corpo vibra o mesmo que o coração sente e o mesmo que a mente imagina que a criação se estabiliza. Enquanto houver conflito entre essas partes, o campo continua refletindo dualidade. Mas, quando há alinhamento, a manifestação se torna natural e inevitável. Por isso, confiar é mais do que esperar. É habitar a frequência do que já é. O corpo, então, deixa de ser um reflexo do passado e passa a ser uma âncora do futuro. Cada célula aprende a vibrar o novo estado do ser, e é assim que a identidade se transforma. A pessoa que um dia pediu, agora apenas reconhece. A que buscava sinais, agora percebe que tudo é sinal. A que duvidava, agora compreende que o silêncio também é resposta. Nesse ponto, o universo deixa de ser algo a ser conquistado e passa a ser algo a ser espelhado. A realidade exterior se torna uma extensão da vibração interna e a vida volta a dançar em harmonia com a consciência que a observa. Há uma serenidade que surge quando o corpo finalmente confia, uma calma que não depende das circunstâncias, mas da certeza íntima de que tudo está no lugar certo, inclusive o que ainda não se revelou. Essa serenidade é a assinatura vibracional da criação consciente. É um estado em que o ser se torna o próprio canal por onde a inteligência universal se expressa. Nada precisa ser forçado, porque o campo responde à presença, não ao esforço. E então o ciclo se completa. A mente compreende, o corpo confia
e o espírito conduz. O controle se transforma em colaboração com o mistério. O medo se transforma em fé vibrante. E a vida, antes fragmentada, revela-se como um movimento único, compassado, perfeito. Confiar não é fechar os olhos, é abrir o coração. Não é desistir, é se alinhar. É permitir que a existência revele sua sabedoria, enquanto o ser simplesmente vibra o estado de quem já é inteiro. Quando o corpo aprende a confiar, o universo reconhece a assinatura energética e responde em harmonia. Tudo flui, tudo encontra seu tempo. E o que antes era busca, torna-se presença. O que antes era espera, torna-se certeza silenciosa. Neste ponto, a confiança deixa de ser um ato e se torna uma natureza. Não se pratica mais, se é confiança. O campo, então, apenas reflete aquilo que sempre existiu, a união entre o visível e o invisível, entre o humano e o divino, entre o que se deseja e o que já é. E a vida segue em paz, movida por uma inteligência que não precisa ser compreendida, apenas sentida. E talvez seja justamente nesse ponto, quando nada mais precisa ser entendido, que a confiança se revela em sua forma mais pura. Ela não depende mais de provas, de sinais, nem de garantias. Ela se torna um modo de existir. O ser começa a perceber que cada acontecimento é uma peça de um desenho maior, impossível de ser visto de dentro do momento. A vida passa a ser observada como um rio que flui em direções que muitas vezes escapam à compreensão, mas que com o tempo sempre conduzem ao lugar certo. O controle, antes tão necessário, vai se tornando um peso que o coração já não quer carregar. Há um alívio em deixar que a vida respire por si. Há um sossego em permitir que o tempo cumpra a sua sabedoria. Confiar é também aceitar que algumas respostas ainda não podem ser reveladas. Não porque não existam, mas porque ainda estamos nos tornando capazes de compreendê-las. E enquanto isso, a vida trabalha em silêncio, movendo peças invisíveis, preparando encontros, abrindo caminhos que só mais tarde farão sentido. A confiança então deixa de ser um exercício e se torna uma morada, um estado de serenidade que acompanha o ser em tudo o que faz. Mesmo quando o medo visita, mesmo quando a incerteza se aproxima, há um lugar interno que permanece intacto, o ponto de quietude onde a consciência repousa e observa. Nesse ponto, o universo não é mais algo lá fora, é o próprio pulsar dentro de cada respiração. O mesmo campo que move as estrelas é o que move cada batimento do coração. E nesse reconhecimento, a separação se dissolve. A confiança total é, no fundo, a memória do que sempre fomos. Uma consciência infinita experimentando o mistério do tempo. Quando essa lembrança desperta, o mundo se torna espelho e cada experiência passa a refletir a beleza de um plano que, mesmo invisível, nunca deixa de estar presente. Então, não há mais o que temer, porque tudo, absolutamente tudo, faz parte do mesmo fluxo de amor que sustenta o universo. E confiar
É permitir que esse amor conduza sem resistência. Silencie agora apenas por um instante. Sinta o espaço entre os pensamentos. Ali, onde o tempo desaparece, mora a sabedoria que tudo sabe e tudo guia. A confiança começa e termina nesse silêncio, no simples ato de estar inteiro, presente, em paz, dentro do que é.